Escolas zapatistas. Antes de falar sobre as escolas zapatistas, vou explicar o movimento que levou à necessidade de se criar essas escolas. O movimento zapatista nasceu das consequências de um levante armado de grupos indígenas sobre latifundiários em uma cidade no México chamada Chiapas. Essa cidade foi tomada pelos insurgentes no dia 1º de janeiro de 1994. A localidade se tornou um território autônomo, onde o Estado do México não tem uma interferência sobre o território. Durante algum tempo, com o fechamento do território, as escolas se tornaram uma demanda na comunidade. Porém, os professores externos da comunidade não respeitavam os costumes indígenas. A partir daí, houve uma necessidade de rearticular a proposta do currículo e o método pedagógico com as próprias pessoas da comunidade. Em 2003, foi inaugurada a Escola Secundária Rebelde Autônoma Zapatista 1º de Janeiro, que possui um ciclo de 3 anos, em que o período escolar dura 30 dias consecutivos, incluindo finais de semana, com 15 dias de descanso em seguida, sendo que a escola é financiada pela própria comunidade e por doações. O que caracteriza essa pedagogia é que as escolas zapatistas têm o seu próprio tempo e currículo, conforme os preceitos e as necessidades que partem de suas comunidades. Seus métodos e conteúdos são preparados pelos próprios professores indígenas. O sistema zapatista tem uma estrutura de tempo diferenciada das escolas eurocêntricas, que ainda são baseadas no tempo disciplinar da Revolução Industrial. As ideias centrais da pedagogia zapatista são a não hierarquização do saber, o tempo próprio do aluno e o saber que faz sentido à comunidade na qual os alunos estão inseridos. Um aluno pode chegar a ficar 1 ano fora da escola e voltar novamente, e isso não quer dizer que ele perdeu conteúdos ou perdeu uma formação na idade certa, e sim que os conteúdos são movimentos cíclicos e autônomos das inquietações dos alunos. Jovem indígena da região, quando foi perguntado sobre a economia da comunidade: recebem alguma coisa do governo local? Energia, por exemplo? Provoquei. Aqui não tem nada a ver com o governo, respondeu de pronto. Produzimos a nossa própria energia, comida, construímos nós mesmos tudo aqui. Somos uma base de resistência autônoma, afirmou. As escolas hoje. O sistema educacional zapatista ainda está igualmente enraizado na comunidade. As escolas autônomas são administradas pelos chamados promotores da educação, principalmente jovens locais que ensinam em suas próprias comunidades, sob a supervisão de um comitê de educação eleito por uma assembleia local. Desde o lançamento do sistema educacional autônomo, os zapatistas realizam programas de treinamento para capacitar promotores educacionais e desenvolver um currículo em colaboração com grupos de solidariedade, ONGs e voluntários externos, bem como em consulta com a população local. Hoje, as comunidades têm profissionais próprios que treinam novos promotores, como outros cargos de autoridade e responsabilidade. Os promotores não recebem salários e a comunidade geralmente os ajuda a cultivar suas plantações de milho. O currículo está incorporado na vida da comunidade e foi projetado para preparar uma nova geração para tarefas de governança e autossuficiência, incluindo tópicos como economia, história, agroecologia e medicina veterinária. As aulas são ministradas tanto em espanhol como em línguas indígenas, com ênfase na preservação das tradições e conhecimentos locais. A comunidade participa de forma ativa na determinação da metodologia e do currículo. Uma das melhores maneiras de entender a filosofia do movimento zapatista é analisar seus lemas, em que as palavras se armam para a luta coletiva por libertação. Lento pero avanzo. Este sugere a criação constante de um mundo novo no próprio caminhar. Caminhar perguntando. Propõe avançar ouvindo e respeitando todas as vozes que compõem o coletivo, mesmo que desta forma o andar se torne mais lento.